Conforme prometido, eu vim aqui hoje falar sobre projeto de pesquisa. Eu queria falar o seguinte, que esse vídeo ele é feito focando em alunos nível graduação. Aqueles alunos que, assim, querem fazer pesquisa ou tem que fazer o TCC, etc e tal, mas aí chega pro professor e fala: ah, eu quero pesquisar, eu quero fazer tal coisa. O professor fala assim: escreve o projeto. E aí a pessoa fica tipo: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Então esse vídeo é mais para esclarecer o que é um projeto de pesquisa e cada uma das etapas, né, para que elas servem e o que você tem que colocar em cada uma dessas etapas. Não vou focar aqui em ABNT, em formatação, em como é que tem que escrever, nada disso. Eu quero só dar um norte para vocês terem uma noção do que é um projeto de pesquisa e como começar e como fazer. Então o que vocês têm que ter em mente, gente, que projeto é uma coisa que vai ser planejada, tá? É uma coisa que ainda não foi feita. Então sempre que você estiver escrevendo o seu projeto de pesquisa, que você tiver nos seus métodos e tal, sempre no tempo futuro, tá? Serão realizados, serão coletadas tantas amostras, então sempre no futuro. E outra coisa, projeto de pesquisa não tem resultados, nem discussão e nem conclusão. E isso é para o trabalho final, tá? Ou para o artigo, ou para o relatório, ou para o TCC, para o que for. Então, projeto de pesquisa é uma coisa que você está planejando fazer no futuro, ok? A primeira coisa que você tem que ter em mente quando fazer um projeto de pesquisa é a escolha do tema. A escolha do tema, gente, é a coisa mais importante, porque você tem que gostar daquele conteúdo. Se você não gostar daquele assunto, o seu trabalho vai virar uma tortura. Então escolha um tema que você goste, que você queira trabalhar, que você pense em se especializar após a graduação. Então isso é muito importante. Depois que você escolher o tema, você tem que afunilar esse tema. Então, eu quero fazer um trabalho com genética humana, por exemplo. Tudo bem. Mas em qual assunto, qual conteúdo? Porque é uma área bem ampla. Aí você vai colocar uma delimitação do tema e aí você chega no problema. A partir do momento que você tem o problema definido, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Se você tem uma pergunta, você sabe o que você espera de resposta, né? E essa resposta que você espera, a gente chama de hipótese. A hipótese é uma resposta provisória que você coloca, que você espera, tá? E aí, claro, depois você vai montar algum método, alguma forma de responder essa pergunta para sua hipótese virar realmente a resposta da sua pergunta. Então aí, o que acontece? A partir do momento que você tem um problema, você pode transformar esse problema em objetivo. Então, o objetivo nada mais é do que o problema que você vai responder, só que escrito de uma outra forma. O objetivo geral do trabalho é a sua pergunta, só que escrita de uma forma específica. Por exemplo, você começa sempre com um verbo no infinitivo. Identificar, caracterizar, analisar, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto. Esse é o objetivo geral do seu trabalho. E aí, dentro desse objetivo geral, é claro que esse objetivo vai ser amplo, e aí você pode destrinchar esse objetivo grande em pequenos tópicos. E esses pequenos tópicos dentro do objetivo geral que vão ser os seus objetivos específicos. Mas antes de chegar nos objetivos, você tem que escrever uma introdução do seu projeto, e aí vai depender, aí cada instituição, gente, cada programa tem uma forma de escrever o projeto. Então tem alguns itens, alguns pedem referencial teórico, outros não. Alguns pedem só uma introdução com a justificativa. O que é a introdução? A introdução, você vai fazer uma apresentação do seu trabalho, você vai colocar o seu tema, né, a relevância daquilo, e aí a justificativa, ou ela vai num tópico separado antes do objetivo, ou ela vai junto da introdução, vai depender do modelo que você pega. Então, a justificativa é o porquê você está fazendo aquele projeto. Por que isso é importante para a sociedade? Então você vai convencer a pessoa que está lendo, o avaliador, que o seu projeto é realmente relevante, que ele tem alguma importância para a sociedade. Aí vem o objetivo, que é aquela sua pergunta, né, escrita da forma mais impositiva, com aquele verbo no infinitivo, e aí os objetivos específicos. Depois que você definiu isso, você tem que resolver como é que você vai responder essa pergunta. Então, dentro de um trabalho científico, a gente precisa de um método sistemático e já planejado com antecedência para a gente poder responder nossa pergunta. E isso é o que a gente chama de metodologia. A metodologia de um projeto, gente, ela tem que ser bastante detalhada, o mais detalhada que você conseguir. Quantos indivíduos eu vou analisar, como é que eu vou coletar essas amostras,
Por que eu vou coletar tantos indivíduos? Geralmente a gente faz um cálculo amostral para saber quantos indivíduos a gente coleta. E depois o que você vai fazer com esse material? Você vai fazer um trabalho genético? Então você vai extrair DNA, você vai genotipar, fazer uma PCR? Ou se for outro tipo de trabalho, você tem que colocar, vai fazer questionário, vai fazer entrevista, tem que colocar abordagem, se é quantitativa ou qualitativa, todos os programas que você for utilizar de computador, se for o caso, para analisar os dados, quais são as estatísticas que você vai utilizar para analisar esses dados, tudo isso tem que estar especificado na metodologia. E outra coisa muito importante que eu vejo muita gente esquecer é a questão do comitê de ética. Isso tem que estar especificado. Se você vai trabalhar com seres humanos, no caso, tem que passar pelo comitê de ética em pesquisa. Se vai trabalhar com animais também, tá? Então tem que colocar essa questão do comitê de ética. Isso é a metodologia. Depois você tem que especificar para quem está te avaliando mais duas coisas. Uma que sempre aparece em todos os modelos é em quanto tempo você vai fazer aquele projeto. Você tem que montar um cronograma. O cronograma geralmente é padrão, é uma tabela onde as linhas são as atividades, as etapas que você vai fazer da sua metodologia lá que você falou, e as colunas são meses ou semestres, trimestres, dependendo da situação, e aí você vai marcando com um X quais são os meses que cada etapa vai acontecer. Então, para você falar que o seu projeto é factível de ser feito naquele tempo que está pré-determinado pelo edital. E outra coisa que às vezes pedem e às vezes não é o orçamento. O orçamento, gente, geralmente também é feito em forma de tabela, que é quanto é que você vai gastar de dinheiro, né, para fazer o seu projeto. Então, atualmente, quanto menos você conseguir gastar, melhor, né? Aliás, sempre, né? Sempre quanto menos você conseguir gastar, melhor. Então, nesse caso, o orçamento é uma tabelinha, você vai colocar itens de consumo, itens permanentes e etc, o valor unitário, o valor total, e depois você soma tudo e coloca aquele total ali. Depois disso, você tem que fazer as referências. Quais são as fontes que eu utilizei para embasar o meu trabalho? Tudo que você citou na introdução, na metodologia, os trabalhos que você citou com relação a, não sei, se você está replicando algum estudo, etc., você tem que citar lá nas referências, tá? Você faz a citação no texto e o que tiver citado no texto tem que ir na lista de referências. O que eu vejo, às vezes, as pessoas colocarem nas referências mais coisas do que estão citados. Não, você não vai fazer isso. Você vai colocar nas referências somente o que você citou no seu texto, tá? E aí, claro, geralmente a formatação é a BNT, mas, claro, se você estiver fazendo um projeto para um órgão internacional, aí cada edital, né, vai ter o seu formato e aí, com certeza, eles vão estar lá especificando. Então, gente, resumindo, no projeto de pesquisa, o seu planejamento, você tem que escolher o tema que você vai trabalhar e fazer uma pergunta para ser respondida. E aí, na hora de escrever, você começa a introdução, colocando alguns trabalhos anteriores, apresentando o seu tema e etc e tal. Depois você vai justificar o porquê, né, daquela pergunta, o porquê que você está fazendo aquele trabalho, qual é a relevância dele para a sociedade ou para o meio científico. Depois você vai colocar qual é o objetivo do seu trabalho, né, verificar, caracterizar, identificar alguma coisa. Os objetivos específicos vêm logo abaixo em forma de tópicos e depois você vai dizer como é que você vai alcançar aquele objetivo através da metodologia. E aí, dentro da metodologia, você vai explicar tudo como é que vai ser feito, quantos indivíduos, o que você vai fazer com a amostra, se é questionário, se é entrevista e etc e tal. Depois você vai colocar o orçamento, se for pedido no edital, né, que é a sua tabela de gastos. Depois o cronograma, que é a tabelinha de quanto tempo você vai demorar para fazer cada etapa no seu projeto. E aí as referências, que são a lista, né, de todas as fontes que você utilizou para embasar o seu projeto. Tudo bem? Espero que tenha ajudado. Esse vídeo foi só para dar um norte para você que não tem noção de como começar, do que é um projeto de pesquisa, tá bom? Se vocês quiserem algum vídeo mais específico, mais, digamos assim, mais detalhado, mais aprofundado sobre isso, vocês me falem, tá? Coloquem nos comentários e tal, que aí na medida do possível eu vou gravando e vou postando para ajudar vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!